O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. E lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Um personagem que é silencioso e de alma grandiosa é apresentado hoje no Evangelho. São José. Nunca se ouviu nenhuma palavra de São José nas páginas dos Evangelhos, mas nós sabemos que a sua vida falou muito alto. Ele, justo, trabalhador, homem temente a Deus, homem que soube acolher a vontade de Deus no momento em que silencia o seu coração. Mesmo numa breve confusão diante de uma situação que ele não compreende, ele ainda assim age da forma mais justa que pode. José é alguém que é uma expressão concreta de fazer a vontade de Deus. Ele é, portanto, para nós, um grande modelo seguro. Vamos entrar nesta cena. José está prometido a Maria em casamento. Então tudo está organizado, o sonho está prestes a se realizar, porque ele ama a jovem Maria e tem, obviamente, o desejo também, né, de ter filhos como todo o judeu. Mas acontece algo inesperado que vem a abalar São José. Maria aparece grávida. São José fica confuso, porque entre aquilo que ele vê e o que ele intui, existe um conflito. Ele vê Maria, que agora vai dar à luz a um filho que não é dele, mas ele intui que algo de misterioso está acontecendo ali, porque ele sabe que Maria é uma jovem temente a Deus. Ele também ama a Maria. E o que ele faz então? Ao invés de expô-la como ele teria o direito, porque afinal de contas, o que se poderia esperar de uma jovem que agora aparece grávida, não é? Realmente que nesta suposta traição, ela fosse então entregue à humilhação, conforme a cultura da época, para honrar aquele que a havia desposado, estava noivo dela, não é? Mas São José, ele não permite isso.
ele deixa Nossa Senhora secretamente. Então, de uma maneira discreta, ele permite que Nossa Senhora siga o seu caminho, sem que ela seja exposta, não somente à humilhação diante das pessoas, mas até mesmo à morte, conforme prescrevia a lei. Então, São José já começa a agir com justiça justamente aí. Mesmo não tendo plena consciência do plano de Deus naquele momento, ele já age com uma grandeza de coração. Homem justo, não homem cumpridor de regras simplesmente, mas um homem sensível à vontade de Deus. Porque se ele fosse pela regra, pela lei naquele momento, ele entregaria a Nossa Senhora e isso teria até uma justificativa. Mas ele sabe que existe algo ali que, embora não esteja muito claro, pode acontecer. E é no momento em que as forças dele se esvaem, ele adormece e o seu coração se silencia mais ainda, que Deus lhe fala através do mensageiro em sonho. José, não temas receber Maria por tua esposa, porque o que aconteceu com ela foi obra do Espírito Santo. O anjo que anunciou a Maria que o Salvador viria dela, o Deus conosco, agora fala a José. E nós sabemos que este sonho de José é muito mais do que simplesmente um momento que ele adormece, muito mais do que uma realidade onírica, não é? É do sonho propriamente dito, não é? É um coração que está em sintonia com Deus, um coração que ouve a Deus. A gente sabe que no sono a gente baixa um pouco a guarda, não é mesmo? E aí muitas coisas podem aparecer. E nesse momento, neste coração tão honesto e sincero de São José, e puro, Deus então encontra espaço para revelar o seu plano de amor. Ele então, com dignidade, aceita Maria e começa a guardá-la bem como ao Filho de Deus. É agora o filho adotivo dele. E uma missão se descortina diante dos olhos de São José. Não será fácil. E São José não se importa agora com a sociedade, o que vão dizer dele. Vamos pensar naquela época, não é? Quais seriam os comentários, não apenas em relação a Nossa Senhora. Se em algumas décadas, alguma mulher que aparecesse grávida numa situação como essa antes do casamento, já não era tão bem falada, o que dizer então de um homem que acolhe a mulher assim e talvez os comentários de que, olha, parece que o filho não é dele, não é? Como seria? São José não se importa com isso. Ele se importa sim com aquilo que Deus lhe falou, com o plano de Deus. E nesse instante nós vemos que ele confia, assim como mesmo sem entender, um pouco antes ele já havia dado um passo de confiança quando ele poupa a Nossa Senhora. E assim se realiza o plano de Deus através desta família que nós chamamos de Sagrada Família. O sim de Nossa Senhora, o sim de São José permitiram que o Salvador viesse a nós. E esta expressão Deus conosco não é simplesmente Emanuel, que quer dizer Deus conosco, não é só uma expressão poética, é uma realidade. Deus aqui, em meio a nós. E antes disso, Deus preparou este casal para que esta família pudesse realmente revelar a presença de Deus em meio a nós. Quando nós nos vemos diante de situações que nos desinstalam, desestruturam, e principalmente quando nós somos acusados por alguém, agora olhando para a nossa realidade, talvez nós sejamos tão impulsivos quanto alguém que nos julga. Então facilmente, quando alguém nos coloca contra a parede, pela interpretação que faz de alguma coisa da nossa vida, desperta em nós talvez uma reação de agir de uma forma também agressiva ou tão impulsiva quanto aquela de quem julga.
São José nos ensina que nós não podemos agir pela emoção primeira, quando nós não entendemos as coisas. Ele, com serenidade, e ao mesmo tempo com dor, não é? Ele faz aquilo que um homem de Deus deveria fazer, né? Preservar a vida, no caso de Nossa Senhora. E depois ele descobre que preservando a vida da Virgem Maria, ele preservou a vida do próprio autor da vida. São José, nos momentos turbulentos, nos ajuda também a parar e escutar a Deus lá no silêncio do nosso coração. Vamos então, amados irmãos, nos momentos mais inesperados da nossa vida, confiar que Deus tem um plano, um propósito, e recorrer a São José nesta hora, para que sejamos dóceis aos desígnios de Deus, e assim, como Ele, nós sejamos verdadeiramente justos, seguindo a vontade de Deus e permitindo que Ele realize muito mais do que nós podemos imaginar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja